sistemática aqui de como eu chego nessa conclusão, né? Como eu vou argumentar fundamentalmente que o sistema político brasileiro ele é funcional, mas para que ele seja funcional é necessário que existam bons gerentes que gerenciem bem esse sistema. E infelizmente nós estamos tendo péssimos gerentes, né? Então eu vou fundamentalmente argumentar aqui, espero convencê-los que o problema não é de desenho, né? O problema não é de desenho, mas pelo contrário, eu acho que o que surgiu da Constituição de 88 gera funcionalidades. Desde 1988 já mostramos que é possível gerar governos representativos, com capacidade de implementar políticas, de reformar, de diminuir a pobreza, de diminuir a desigualdade, de gerar estabilidade democrática, de gerar um sistema que partidos perdem a eleição, de gerar incerteza, de gerar competição. Quer dizer, por todos esses aspectos, eu acredito que o sistema político brasileiro ele é funcional. Como Simon bem descreveu, ele não é ideal. Como também não existe um sistema político ideal no mundo. Todos eles têm disfuncionalidades. A questão fundamental é saber se no agregado, se o benefício líquido ele é superior aos custos, né? E eu vou tentar argumentar aqui que o benefício líquido do nosso sistema é superior aos custos. Bom, e eu parto do pressuposto, vamos dizer assim, na realidade, como Celina frisou no início, no meu livro com Marcos Mello, Making Brazil Work, nós tentamos nos contrapor um conhecimento estabelecido, forjado ao longo de décadas, que fazia uma interpretação de que a combinação de presidencialismo com fragmentação é muito complicada, né? Na realidade, tiveram autores como Juan Lins, Scott Mainwaring, Barry Ames e outros, o próprio Bolívar aqui no Brasil, que faziam interpretações muito negativas sobre essa combinação, certo? Quando o presidencialismo, que já seria comparado com o parlamentarismo, de acordo com essa literatura, mais instável, mais propenso a conflitos entre executivo e legislativo, quando este se combinaria com fragmentação partidária, e principalmente no nosso caso nós temos uma hiperfragmentação partidária, isso seria sinônimo de bomba atômica, seria sinônimo de instabilidades de toda sorte impasses constantes de um presidente sempre refém de um Congresso beligerante, de um Congresso não cooperativo. Quer dizer, essa era a interpretação dominante até então. Então, a ciência política brasileira, de certa forma, ela quebrou com esse paradigma vários trabalhos, principalmente os trabalhos fundadores do Fernando Limonge, da Argentina Figueiredo, mas também seguido por uma série de outros cientistas políticos brasileiros, como Fabiano Santos, Otávio Amorim Neto, e tantos outros, que, de certa forma, identificaram que quando um presidente é forte, quando o presidente é constitucionalmente forte, ele dispõe de uma série de ferramentas unilaterais do governo, é possível contrarrestar os elementos de fragmentação, os elementos consociativos e gerar governo, gerar capacidade de governo, gerar capacidade do executivo de implementar a sua agenda. Bom, o meu trabalho com Marx, de certa forma, a gente bebe desse diálogo, mas a gente tenta aprofundar um pouco mais. A gente diz que, quer dizer, um dos elementos-chave para que o presidencialismo multipartidário funcione bem, na realidade nós argumentamos que são necessárias três condições são necessárias, na ausência de qualquer uma delas, o presidencialismo multipartidário não funciona bem. Pelo menos essas três condições podem não ser suficientes, mas elas são necessárias. E a primeira é esta, que o presidente precisa ser constitucionalmente forte, precisa ser capaz de agregar, de ser o amálgama do jogo, de ser o agenda setter, ou seja, de ser quem propõe a agenda, quem controla a agenda, porque sem esse núcleo onde vários dos satélites orbitam, e esse núcleo, para ter essa capacidade de atração, é necessário que ele seja forte, constitucionalmente forte.
Mas além desse presidente ser constitucionalmente forte, esse presidente tem que ter uma série de ferramentas, ferramentas essas fundamentais para trocar com esses partidos que, na sua grande maioria, não se alinham ao presidente por uma questão programática, ou por uma plataforma, ou por uma agenda, mas na realidade as coalizões pós-eleitorais, não apenas no Brasil, mas em todos os presidencialismos multipartidários, as coalizões pós-eleitorais elas são forjadas em cima de benefícios trocados em troca de suporte político. E quanto mais essas ferramentas de troca elas forem institucionalizadas, elas forem legalizadas, mais funcionalmente vai funcionar esse presidencialismo multipartidário. Quer dizer, é necessário que o presidente tenha a seu dispor uma série de ferramentas de governo, eu vou explicar um pouco mais na frente quais são essas ferramentas, não só ferramentas constitucionais, mas ferramentas de troca, como recursos financeiros ou recursos políticos, e esses elementos servem justamente de fundamento para que essas coalizões pós-eleitorais elas consigam perdurar e gerar governabilidade. Mas existe um outro terceiro elemento que é negligenciado dentro pela literatura, pelo menos nessa combinação. Eu sei que Werneck vem enfatizando muito o papel do judiciário, mas o que de certa forma nós argumentamos no livro é que para que o presidencialismo multipartidário funcione bem, além do presidente ser constitucionalmente forte, existirem claras moedas de troca institucionalizadas, tem que existir o que nós chamamos no livro de uma rede de instituições de controle também forte. Não apenas o judiciário, mas o Ministério Público, Polícia Federal, tribunais de contas, uma mídia livre, investigativa. Quer dizer, esse conjunto de instituições capazes de confrontar esse presidente forte e dizer não para esse presidente quando esse presidente passa o sinal. Quer dizer, desta combinação desses três elementos, nós argumentamos no livro que é possível que presidencialismo multipartidário funcione de forma satisfatória, ou de forma que a gente argumenta no livro, em equilíbrio. Equilíbrio não no sentido parede superior, mas no sentido de que não tem nenhuma alternativa melhor ao equilíbrio vigente. Ou seja, os atores políticos, os agentes econômicos não identificam majoritariamente na sociedade qualquer alternativa superior ao status quo. Essa é a interpretação de equilíbrio que nós fazemos. Então, a gente argumenta no livro que a Constituição de 88 então configurou esse equilíbrio, um executivo forte e um legislativo e outros checks também muito fortes. E quando temos isso presente, é possível que o presidencialismo multipartidário seja funcional, né? Isso tem gerado um certo equilíbrio. Isso pode parecer trivial, né? Mas não é. Na América Latina, poucos países podem ter uma fotografia com o presidente atual e vários ex-presidentes tendo uma relação civilizada e cortês e democrática. Isso o nosso sistema político ele oferta. Ou seja, não existe, como o Simão falou, ou se existe, é na margem, nenhum ator político hoje que joga fora do jogo democrático. O sistema político é hiper-inclusivo, né? O sistema político, ele é, como o Adam Smith costumava dizer, the only game in town. É o único jogo possível. É o único jogo, o espaço onde os atores políticos, os agentes econômicos resolvem seus conflitos. E nesse sentido, nós temos estabilidade plena da democracia. A democracia não corre nenhum risco. Não existe nenhum risco a isso. Isso é um ganho fundamental da nossa democracia. Bom, vamos então, se eu estou fazendo tanto elogio à nossa democracia, por que temos esse gráfico aparentemente contraditório com o que eu disse até então? Esse gráfico, ele é fruto de um índice que eu criei junto com um aluno meu, que acaba de defender o doutorado, Frederico Bertolini, e que nós criamos um índice de custo de governo em presidencialismo multipartidário, e esse especificamente se refere ao caso brasileiro. E esse índice de custo de governo, ele é baseado fundamentalmente em todas as transferências financeiras legais que o Executivo faz para os legisladores, o número de ministérios, bem como os orçamentos de cada ministério. Nós fazemos uma análise fatorial do componente principal e sai um índice
que no nosso caso particular, no caso brasileiro, responde por quase 80% da variação. Então, dá muita credibilidade a esse índice. Mas o que nos faz, que nos destaca esse índice é que, comparando 3 presidentes, quer dizer, 5 governos, Fernando Henrique Cardoso 1, Cardoso 2, Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, nós verificamos uma grande variação do custo que o executivo tem com a nossa democracia, ou seja, do custo que o executivo incorre na gerência da sua coalizão. Quer dizer, é como se o custo de governo fosse mais concentrado nos partidos externos do que no partido interno. A minha hipótese, eu acho que está clara, a minha hipótese é o seguinte: quanto maior o número de atores na coalizão, ou seja, quanto maior for o número de partidos que fazem parte da coalizão do presidente, quanto mais heterogêneos eles forem, ou seja, quanto menos eles compartilharem uma agenda política, e quanto menos poder for compartilhado com os atores que fazem parte da sua coalizão, mais caro é governar. Certo? Então, quanto mais enxuta for a coalizão, quanto mais homogênea ela for, ou seja, quanto mais o presidente negociar com partidos que têm agendas relativamente comuns, e quanto mais poder eu compartilhar, levando em consideração o peso político de cada um, mais fácil será governar, e menor será a necessidade do governo recorrer a moedas que eu chamo nesse trabalho moedas heterodoxas de recompensa ou moedas ilegais de recompensa. Na realidade, quanto pior a gerência, maior a necessidade do governo se valer de corrupção. Certo? Quanto menor o número de atores, quanto mais homogêneos eles forem e quanto mais poder for compartilhado, menor a necessidade de corrupção. Né? Essa é mais ou menos a teoria. Bom, então, a gerência de coalizão, você define o tamanho, a distância ideológica e a proporcionalidade dela, você divide o que você tem no poder, que é ministérios, cargos no executivo, emendas parlamentares e outros recursos, BNDES, Banco do Brasil, seja lá o que for, e você tem mais ou menos apoio do legislativo, dependendo desse jogo. Eu vou ter que correr aqui. Bom, então, eu vou ter que explicar isso sob essa perspectiva. Né? Então, para você ter uma ideia, esse é a variação, a média de variação do índice de custo de coalizão, mostrando que o custo de coalizão em Cardoso foi bem menor do que o custo de coalizão em Lula e Rousseff, respectivamente. Vejam especificamente em relação à proporcionalidade. Né? A proporcionalidade da coalizão de Fernando Henrique Cardoso, 1 foi quase 60%, de Cardoso 2 foi quase 62%, Lula foi 50%, Lula 2, 52% e Rousseff 43%. Quer dizer, o tamanho da coalizão, enquanto o tamanho da coalizão de Cardoso foi em torno de 4,1, 4,3, aumentou muito para Lula, para 7, Lula 2 principalmente para 9, e reduziu um pouco de Rousseff, mas continua alta também. Só do ponto de vista descritivo, esses são os resultados empíricos que nós tiramos do nosso modelo. Então, claramente mostra que quanto maior a proporcionalidade do governo, ou seja, quanto mais o governo leva em consideração o peso político de cada parceiro dentro do Congresso na alocação de poder político no Executivo, menor o custo de governo, certo? E mostra claramente que os governos Cardoso 1 e Cardoso 2 foram os mais proporcionais e, consequentemente, foram os mais baratos. Já quanto maior o tamanho da coalizão, quanto mais atores participam da coalizão, maior o custo de governo, e bem como quanto mais heterogêneo for essa coalizão, maior será o custo de governo. Certo? Então, o que vocês podem perceber claramente aqui é que a funcionalidade ou a disfuncionalidade do funcionamento da nossa democracia, em que pese estarmos falando de presidentes que estão governando o Brasil sobre a mesma lógica constitucional, não tivemos grandes variações constitucionais desde 88 até agora, na realidade só tivemos duas grandes variações no que tange a relação executivo-legislativo, que foi a reeleição a partir para cargos executivos a partir de 1987 e uma alteração no que diz respeito à reedição de medidas provisórias. No mais, todo o jogo permanece estável. E por que você tem tamanha variação de custo mesmo diante do mesmo desenho institucional?
porque o que argumentamos no trabalho é que a Constituição, ou mesmo as regras de funcionamento da nossa democracia, não são camisas de força. Você tem espaço para que presidentes tenham estilos diferentes de governar e como gerenciar a sua coalizão. E essa gerência de coalizão vai ter impacto sobre o próprio funcionamento e a rigidez dessa democracia. Então, quanto pior for o gerente, quanto pior foram as escolhas desse gerente, mais difícil é governar e, consequentemente, mais caro vai ser, maior vai ser a necessidade de corrupção. Eu fiz esse gráfico meio maluco aqui, mas eu acho que ele é bem útil para a gente entender, porque eu criei o que eu chamo de razão de eficiência, ou um índice de eficiência, que nada mais é do que a divisão entre o apoio legislativo sobre o custo, certo? Querendo saber até que ponto, ou seja, até que ponto o presidente é mais eficiente ou menos eficiente, certo? Na sua gestão da coalizão. Um presidente eficiente é aquele que aprova muito mais a sua legislação, gastando o menos possível, certo? E um presidente ineficiente é aquele que aprova o mínimo possível, com o custo maior possível. Qual é a grande conclusão que a gente deriva desse gráfico? É que se o presidente não faz o dever de casa, que é gerir bem a sua coalizão, não importa o quanto mais você pague para tentar superar essa incapacidade de formar maiorias, que essa maioria não será forjada. Por quê? Porque os atores que fazem parte da coalizão vão inflacionar cada vez mais o seu preço, porque sabe quanto vulnerável ela vai ser.